Olá pessoal, vamos então dar continuidade nas nossas aulas aí sobre CNC. Hoje a gente está aí em presamento, né? Na aula passada fizemos aí uma apresentação, né, de uma operação bem simples, né? Que seria um faceamento utilizando o SS-CNC, tá? E hoje a gente vai mostrar essa mesma operação usando o sinotrem. É claro que é uma operação simples, mas eu acho que o objetivo agora é focar no simulador, né? A gente vê as funcionalidades dele e depois que você estiver dominando, a gente vai colocando aí uns exemplos né? Um pouco mais complexos, tá? Então vamos lá. Depois, né, ao final aí dessa demonstração, eu vou mostrar duas formas, né, de preset, né? Uma para o sinumérico 808D e outra para o 840D, tá? E vou deixar o link aí, tá? O 808D é do próprio site da Siemens, né? E depois tem o 840D, que eu vou deixar o link também. Metal Mecânica, tá? O canal, eu deixo para vocês aí a descrição. E eu fiz aí uma montagem com slide que eu vou disponibilizar para download também, que aí fica mais fácil, né? Dei um print aí em cada tela ali, né? Quando ele foi fazendo as operações, tá? Então vamos lá para o sinotrem. Então a gente vai fazer esse exemplo aqui. Na primeira aula, né? A gente já foi no site da Sandvik, a gente já, né, configurou aqui os dados, né? Então eu não vou fazer isso aqui novamente, escolheu, né? A gente calculou a rotação, né? E agora então a gente já vai aqui então fazer essa peça, né? Vamos então fazer o material bruto, né? Ó, a gente tem aí, posso até aumentar um pouquinho aqui, daí ele tem 200 por 150, 200 por 150, a menos 50 aqui, então é a sua altura, tá? Então vamos lá. E depois a gente é só jogar os valores aqui, fazer o cabeçalho, né, certinho, tá? Eu acho que ele já está até pronto lá. Então vamos lá, eu já deixei ele aqui para adiantar um pouquinho, tá? Aula fresa, a gente vai então abrir, tá? A gente começou aqui, eu coloquei ponto e vírgula, escrevi faceamento, né? Comecei com o G17, que a gente vai trabalhar lá com o eixo X e Y, né? Cancela a compensação de raio, coordenada absoluta, e vamos colocar então o nosso avanço em milímetros por minuto. Aí eu tenho que inserir a peça, né? Isso não é comum lá na sua máquina, mas aqui como você vai fazer uma simulação, você precisa dos dados, né? Então, aonde você viria? Você viria em diversos, peça bruta, tá? Então, eu já estou aqui, ó, vamos entrar para ver o que foi feito. Então, o ponto x0 é porque eu coloquei aqui o meu ponto de origem aqui, tá? Y0 aqui também. O x1 é o 200, o y 150, né? Onde vai iniciar aqui o ponto 0, né? E a minha altura eu tenho que colocar aqui negativo, tá? Menos 50, tá certo? Então vou voltar aqui no Edit. Aí eu continuei fazendo aqui o G53, que é a coordenada aí então da máquina, né? Coloca um G0 para ele chegar no Z0, H0 para ele trocar a ferramenta. Chama a ferramenta aqui 17, você vai lá e escolhe a ferramenta. Uma novidade que vai ter aqui é que a hora que você for escolher a sua ferramenta, a ferramenta 1, ela não tem com diâmetro de 50, tá? Então você vai ter que criar uma nova ferramenta. Então se você clicar aqui, ó, não aparece para você ali nova ferramenta, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em Offset Setting, né? Lista de ferramentas, aí você vai clicar aqui no espaço vazio, ó, e vem colocar aqui ferramenta nova, tá? E aí você escolhe o tipo de ferramenta que você quer, né? Você quer era uma ferramenta, deixa eu pegar ela aqui, deixa eu ver, de facear, né? Era uma fresa de facear. Então eu vou dar OK, tá? E aí ele vai abrir para mim aqui, ó, para eu colocar os valores aqui. Então eu vou colocar o comprimento, vou colocar o diâmetro, vou colocar o número de dentes, né? Tá? Só que eu não vou criar, que eu já tinha criado ela ali, tá? Então eu vou voltar lá no Prog Manager, né? E a gente eu vou abrir aqui de novo o programa que a gente está. Então depois que você escolheu, né? Você vem e coloca a ferramenta, coloca o M6 aqui, tá bom? Para ativar a troca automática. Vem no G54, porque é o nosso corretor, né? Escolhemos aqui uma rotação de 1900 no sentido horário, né? Para a ferramenta.
coloquei um G00, né? Com x menos 30, y menos 15, para a gente já encostar aí né? Encostar aqui no ponto inicial, né? Ele não vai pegar porque ele está fora aqui, né? A ferramenta tem 25, mais 5 de segurança deu 30, tá certo? E já posso colocar com Z-3 para ele fazer essa primeira passada aqui, ó, tá? Então ele vai deixar uma distância de 40, né? Que é cerca de 80% aqui do diâmetro dela, e para deixar um pouco ela para fora. Isso aqui já é recomendação do fabricante, conforme eu já falei nas aulas passadas. Quando a gente for fazer um ciclo lá no sino-trem, nesse sino-trem, ele tem lá um parâmetro para a gente ajustar, que seria o percentual do diâmetro que você vai estar fazendo. Então, né, vamos chamar isso aqui, né, de trilha, essa primeira trilha, né, porque o primeiro passo seria tudo aqui, tá? Bom, então vamos voltar lá. Aí eu começo então a colocar as coordenadas, aqui Z-3, eu venho já na posição 2, né, mando ele lá para x230 e vou colocando que o avanço já está lá, tá? Aí eu chego no final, M30, tá? Tudo tranquilo. Aí eu já mando simular, tá? Eu venho aqui em simulação. Eu acho que ele já está em 3D, mas se você quiser fazer no plano, pode também, olha lá, ponto zero, e deu a primeira passada, tá? Deu a segunda passada, deu a terceira passada e deu a quarta passada. Bom, a gente poderia ter feito aí também com ciclos, né? Deixa eu ver se eu já fiz aqui com ciclos. Eu coloquei aula 2 aqui. Sim, eu já fiz aqui, tá? Mas aí eu mostro, porque aí eu vim fazendo aqui. Eu coloquei a peça, coloquei, né? Até aqui, ó, tranquilo, né? Eu vim aqui e eu tinha feito. Agora eu venho e coloco. Vou repetir, né? Esse início e o fim. E o meu P vai ser igual a 3, tá? Esse P igual a 3 vai significar que eu vou, né, repetir esse início, que vai começar aqui, ó, tá? 3 vezes. Mas por que tem esse C aqui? É o incremento, né? Tá? É o incremento porque ele vai descer menos 3 em cada uma das passadas, tá? E aí você consegue, aí você começa a colocar aqui então já na posição 2, porque na posição 1 ele já estava aqui antes, né? De eu colocar essa função repeat aqui, tá? E aí ele vai fazendo, mas a gente vai ter uma aula sobre isso. Mas vamos simular aqui para ver se está tudo ok. E vamos dar a simulação para ver se ele aceita aí, tá? Na máquina seria um pouco diferente, né? Teria que fazer aquele preset lá em Z. Então ela veio, ó, e está fazendo, então ela vai fazer os três passadas, tá? E, ó, 3 passadas. Então vamos falar um pouquinho aí sobre o preset, né, das ferramentas. Então se você entrar aqui, né, nesse comando, né, de 808D, deixa eu ver se eu consigo inverter isso aqui, tá? E esse aqui seria, né, o painel, né, com aquele você está colocando o teclado, mas ele tem aqui, né, na lateral o painel de edição, né? Então depois que você ligou a máquina, referenciou, né, os eixos certinho, né? Então você vem, né, em TSM, né, ferramenta, espino, funções M, né? E aí você chama a ferramenta 1, tá? E aí você então mediante aqui já um bloco para você medir a ferramenta, né? Se você já não sabe, né? Você vem lá e vai colocando aqui, né? Você vai colocando os valores no corretor. Lá no simulador já tem esses valores, né? Tá? Aqui tem, né? Depois eu vou deixar disponibilizado para vocês embaixo, de onde saiu essas telas, né? Do vídeo, né? Do próprio site da Siemens, tá? Aí você então clica aqui, ó, em TSM, você vai digitar o número da ferramenta, vai colocar input e depois o ciclo start aqui. Tá? Aí você chamou a ferramenta, ela já vai aparecer aqui, ferramenta 1. Aí você já pode então começar a trabalhar aí no preset. Aí você, né, se você não tiver que colocar essa ferramenta manualmente, ele tiver uma troca automática, né, no centro de usinagem, você pode fazer isso também por modo MDI, tá? Aí você colocou a sua fresa, você pode impor também uma rotação, você pode encostar ela aqui desligada, colocar um papelzinho,
né, para medir, descontar aí a espessura do papel, som sulfite que a gente viu na aula passada, né, 0,10, né, 1/10, tá? Aí depois que você entrou aqui, ó, em medir peças, você vai clicar nisso aqui, ó, tá? Então vai ser medidas em pontos isolados, né? Aí você clica aqui na Soft Key, abre a janela de seleção, você vem e escolhe primeiro aqui o eixo Z, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui ele já mostra que tá no 0, né? E aqui, diferente do que o nosso simulador do Sinotrem, lá ele já fixa aqui o valor de 120. Aqui não, aqui você vai colocar. E no caso desse exemplo, ele vai colocar 100, que ele foi lá e mediu com 100, tá? Esse select aqui é para colocar aqui no corretor G54, tá? Ele colocou no G54. Aí ele vem e coloca o valor aqui de 100, tá vendo? Ele mediu lá com o bloco padrão com 6, né? Da face do espíndulo, colocou 100 e manda aqui então ajustar comprimento, né? Ajustar medida. Média não, medida, né? O que foi mal, tá? E aí, aqui só está mostrando a tela, então, né? Referenciar os eixos X e Y agora. Então você vai pegar a ferramenta, você vai encostar ou dar um passo na ferramenta no eixo X, né? Na lateral lá, né? Volte a medir peça, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, a distância que você encostou. Se você considerar isso aqui como 0, tá? Ele vai descontar então o raio. Aqui você pode colocar positivo ou negativo, tá? Nosso Sinotrem lá, ele parece que padrão, ele começa aqui, ó. Então a hora que você digita 0, tá? Ele já vai colocar para você aqui o valor do raio negativo. Então você referenciou aqui. Se você quiser referenciar no meio, tá? Ao invés de você colocar 0, aí você vai colocar então a distância até o meio, né, somada aí ao raio da ferramenta, né? Por exemplo, se você tem, supõe esse comprimento aqui fosse 100, essa ferramenta pelo jeito aqui é 6, né? Então você estaria a menos 56, né? Então esse ponto seu seria menos 56, aí você deixa o 0 aqui, tá? E aí, aqui está em inglês, né? Mas é ajustar então esse comprimento, tá? Agora para 810, tá? Tem aqui também, ó, dicas de metal mecânica. Então eu, né, falei, dicas de metal mecânica, que é o canal, tá? Foi muito bom também esse vídeo. Vocês podem olhar com calma. Então ele vai ligar, vai, né, habilitar aqui a porta aberta, né? Vai colocar em jogue, vai resetar, né? Vai virar a chave para poder acessar. E depois na sequência ele já vai selecionar então essa soft key aqui, né? A tool, spindle, né? A função M, e vai buscar aqui então o corretor o G54, vai dar Cycle Start, e depois vai inserir a ferramenta 1 e já vai encostar lá, né, a ferramenta na face. Depois que ele encostou a ferramenta na face, quer que seja ligado ou desligado com o papelzinho, ele vai clicar aqui em Tool Offset, tá? Na nossa máquina lá, no simulador, eu acho que é só Offsetting que tem, tá? Então, após facear, Tool Offset, né, que é uma soft key, deslocamento até o 0, e aí você vai colocar aqui, ó, em DZ1, que a nossa máquina não tem, a gente zera tudo aqui, tá? DZ1 vai colocar 0 para todo mundo, tá? E depois você volta clicando em Machine, né? Aqui, ó, deslocamento 0. Depois do Tool Offset, deslocamento 0, e aqui você preenche tudo com 0 se já não tiver, tá? E aí, você vai voltar em Machine, né? Soft Key, medir ferramenta, tá? Então você vai medir ferramenta. Aqui no caso ele colocou 0,5, ele vai fazer um faceamento depois, um desbaste. Mas se você já fez o faceamento, você coloca aqui como 0 mesmo, tá? E depois você vai clicar aqui em ajustar o comprimento. Aí você vai repetir esse procedimento se você tiver mais ferramentas, tá? Só que quando você chamar a próxima, você deve clicar 2 vezes no Cycle Start para ele, para o corretor aí ser lido, tá? Bom, então vamos agora lá para o X e Y, né? Então você vai encostar a ferramenta aqui, né? Aqui no caso ele mostrou um pino localizador, ó, eles estão meio que excêntricos aqui. Na hora que você encosta, que eles se nivelarem aqui, ó, aí perfeito, você está nessa face aqui para X. Aí você vai lá e coloca o valor do X. Por que ele colocou menos 8 aqui? Que ele deixou um sobremetal de 3. É 5 do raio da ferramenta, menos 8. Então ele colocou aqui ajuste, tá? A nossa não está escrito ajuste, né? A nossa está escrito alguma coisa NPU. Medida NPU, se eu salvo engano, tá? Depois a gente confirma lá. Aí você vem e já digita aqui, né, menos 8, ou se você quiser colocar só o raio, mas aí já considera que você já fez o faceamento aqui, tá certo? E aí
você faz do outro lado, faz para Y, né? Ó, você vem, encosta aqui, faz para Y e também coloca o valor, tá? E aí você já finaliza, então, esta operação de preset. Então, vou voltar aqui no Sinutrem, tá? Então, eu vou aqui em Jogue, tá? Aqui está a minha ferramenta, né? Eu vou colocar aqui o TSM primeiro, vou chamar uma ferramenta aqui, vou chamar uma outra ferramenta. Então, eu vou vir aqui, ó. Se eu tivesse colocado o número 1 na ferramenta, era só clicar aqui no teclado aqui do lado, né? E colocar um input, né? E depois 5 start. Eu vou colocar aqui, ó, selecione ferramenta. Vamos colocar aqui uma outra ferramenta. Vamos colocar esse Center Drill aqui com 120 e o raio dele é com 12, tá? Então eu vou dar um OK. Já tá lá. Para ele entrar ali no lugar daquela segunda, eu tenho que dar um 5 start aqui. Tá? Ele já entrou e já colocou, já trocou, né? Olha lá, 2, tá? Agora eu poderia ir lá para aquele deslocamento 0 também, ó, tá? E colocar aqui tudo 0, tá? Para simular aquela situação, tá? E aí eu volto aqui em Machine, tá? Se eu vier aqui em medir ferramentas, né? Diferente, é o comprimento manual. Tá vendo que ela já está com 120. Aqui foi preenchido no que a gente viu, né? O nosso já está preenchido, não tem que preocupar, tá? E ela já está no 0 aqui. Então não vou trabalhar aqui. Eu vou vir só aqui em medir peça, tá? E vou aqui na seleção individual. O que ocorre aqui? Se eu for no X, gente, essa aqui é uma função que a sua máquina teria que ter, né? Teria que ter esse localizador aí, né? Poucas máquinas têm, tá? Você teria que comprar um braço aí com sensor para ele fazer isso. Então, não tendo isso, aqui, ó, a gente vai aqui naquele ajuste que ele falou, tá? Que aqui é def NPU. Então, eu vindo aqui, ó, a hora que você já encostou a sua ferramenta na face lá em X, né? Você vai digitar quanto? A sua ferramenta tem 12, então eu vou supor aqui que eu já fiz o desbaste lá. Então, eu fiz o desbaste e agora eu vou colocar então o valor de menos 6. Tá? Perfeito. Aí eu vou afastar a minha ferramenta, vou colocar lá no Y, tá? Então o que vai acontecer? A hora que você colocar aqui no Y, né, a sua ferramenta vai vir desse lado, você vai colocar lá menos 6. Quer ver se eu colocar 0 aqui, ó, tá? Colocar 0 para Y e colocar, né, definir essa medida, ele vai colocar com menos 6, porque ele vai considerar esse ponto aqui 0, mas ele tem que subtrair ao raio da ferramenta, né? Olha lá. Então está menos 6. E aí a gente faz para Z, tá? Então meu Z, a ferramenta 120, eu vou colocar 0 aqui e vou definir, tá? E então está presetado aí a ferramenta, tá? Simulando um preset. Tá? Não sei se isso traz a mesma aplicação na hora que você fizer o programa lá, porque esse simulador você não precisa, né, fazer o uso desse preset, né, nem do referenciamento inicial da máquina para fazer lá a simulação. Uma máquina real, você tem que fazer aqui o referenciamento, né, fechar a porta, ligar a chave, para carregar, né, e fazer o preset, trocar as ferramentas, fazer o preset. Ele sempre diz, às vezes você já tem as ferramentas definidas lá no Magazine, você não vai, né, mexer, salvo quando tem desgaste de ferramentas, você tem que tirar, né, e substituir aí as ferramentas. Gente, então o que eu tinha que mostrar para vocês hoje era isso, tá? Então até a próxima aula, a gente vai continuar falando aí sobre os ciclos de fresamento. E eu vou explicar agora na sequência a entrada aí de subprogramas, tá, gente? Então, um abraço, até a